A Parasita Azul, conto de Machado de Assis. Estamos no 9º vídeo, que está na parte 4 desse conto, intitulada A Festa. São eles, disse Veiga, vem buscar-me, há de me dar licença. O coronel estava até então de calça preta e rodaque, de brim. Rodaque é um casaco masculino, que é uma espécie de sobrecasaca, né? O coronel estava até então de calça preta e rodaque de brim. Correu a preparar-se com o traje e as insígnias do seu elevado cargo. Camilo chegou à janela para ver o cortejo. Não tardou que este aparecesse composto de uma banda de música da Irmandade do Espírito Santo e dos pastores da véspera. Os irmãos vestiam as suas opas encarnadas, opas vermelhas, né, encarnadas. O que é uma opa? É um tipo de veste ou capa com aberturas em lugar das mangas. Os irmãos vestiam as suas opas encarnadas e vinham a passo grave, cercados do povo, que enchiam a rua e se aglomeravam à porta do tenente-coronel para vê-lo sair. Quando o cortejo parou em frente da casa do tenente-coronel, cessou a música de tocar e todos os olhos se voltaram curiosamente para as janelas. Mas o imperador estreante estava ainda por completar a sua edição, e os curiosos tiveram de contentar-se com a pessoa do Dr. Camilo. Entretanto, 4 ou 6 irmãos mais graduados destacaram-se do grupo e subiram as escadas do tenente-coronel. Minutos depois, cumprimentava Camilo os ditos irmãos graduados, um dos quais, mais graduado que os outros, não era só no cargo, mas também e sobretudo no tamanho. E a estrutura do Major Brás seria a coisa mais notável da sua pessoa, se não lhe pedisse messas a magreza do próprio Major, né? Lembre-se que pedir messas é exigir verificação, né? Exigir satisfação. Então, nesse caso, é claro, chamar atenção, né? A magreza dele exigia que você prestasse atenção a ela. A opa do major, apesar disso, ficava ali bem, porque nem ia até abaixo da curva da perna, como a dos outros, nem lhe ficava na cintura, como devera no caso de ter sido feita pela mesma medida. Era uma opa termo médio. Ficava ali entre a cintura e a curva, e foi feita assim de propósito para conciliar os princípios de elegância com a estatura do major. Todos os irmãos graduados estenderam a mão ao filho do comendador e perguntaram ansiosamente pelo tenente-coronel. Não tarda, foi vestir-se, respondeu Camilo. A igreja está cheia, disse um dos irmãos graduados. Só se espera por ele. É justo operar. É justo esperar, opinou o Major Brás. Apoiado, disse o outro dos irmãos. Demais, continuou o imenso oficial, temos tempo e não vamos para longe. Os outros irmãos apoiaram com o gesto essa opinião do major, que ato contínuo começou a dizer a Camilo os 1000 trabalhos que a festa lhes dera, e a ele e aos cavalheiros que o acompanhavam naquela ocasião, não menos que ao tenente-coronel. Como recompensa dos nossos débeis esforços, Camilo fez um sinal negativo a estas palavras do Major Brás, para dizer, né, não, que isso, não foram débeis esforços, se esforçaram bastante. Temos consciência de que a coisa não sairá de todo mal. Ainda estas palavras não tinham bem saído dos lábios do digno oficial quando assomou à porta da sala o tenente-coronel em todo o esplendor da sua transformação. Camilo perdera de todas as noções que tinha a respeito do traje e insígnias de um imperador do Espírito Santo. Não foi, pois, sem grande pasmo que viu assomar à porta da sala a figura do tenente-coronel. Além da calça preta, que já tinha no corpo quando lhe chegou Camilo, o tenente-coronel envergara uma casaca, que pela regularidade e elegância do corte podia rivalizar-se com as dos mais apurados membros do Cassino Fluminense.
Até aí, tudo ia bem. Ao peito rutilava uma vasta comenda da Ordem da Rosa, que lhe não ficava mal. Mas o que excedeu a toda a expectação, o que pintou no rosto do nosso Camilo a mais complexa expressão de assombro, foi uma brilhante e vistosa coroa de papelão forrado de papel dourado que o tenente-coronel trazia na cabeça. Vamos lá. Cassino Fluminense, né? Cassino Fluminense não é bem um cassino. Eu coloquei aqui... eu não coloquei tantas notas aqui. Mas basicamente é um grupo de elite ali, né? Então a alta sociedade se encontrava no Cassino Fluminense para festas, reuniões e assim por diante, né? Na Semana Ilustrada de 1864, só para você ter uma ideia, um jornal da época, né? Você encontra o seguinte: reabrirão-se os salões do Cassino Fluminense, a sociedade elegante do Rio de Janeiro abre de novo seu templo favorito. Então, só para você ter uma ideia do que era considerado o Cassino Fluminense, né? Bom, é claro que se nós estamos falando do nosso imperador aqui, né, vestido tão bem como os membros do Cassino Fluminense, é o ápice do ápice, né? Ordem da Rosa é uma coisa bem interessante. Ela foi criada, se eu não estou equivocado, por Dom Pedro I, quando do seu casamento com Dona Amélia, se eu não estou equivocado, né? E era uma ordem que era dada bem frequentemente, assim, para pessoas que tivessem prestado algum serviço, né, ao imperador, né? Se eu não me engano, a ideia você dar uma comanda, né, uma comenda da Ordem da Rosa, a ideia é você prestou algum serviço direto ao imperador, mas elas eram dadas em abundância, né? Mas claro, uma grande honra, o próprio imperador te deu, né? Então não é difícil você encontrar, né, em fazendas, em diversos lugares, pessoas com Ordem da Rosa. Só para você ter uma noção, Dom Pedro I deu 189 comendas da Ordem da Rosa. Dom Pedro II deu 14.284 comendas. Então é muita coisa, né? Mas é claro, uma grande honraria. Camilo recuou um passo e cravou os olhos na insígnia imperial do tenente-coronel. Já lhe não lembrava aquele acessório indispensável em ocasiões semelhantes, e tendo vivido 8 anos no meio de uma civilização diversa, não imaginava que ainda existissem costumes que ele julgava enterrados. O tenente-coronel apertou a mão a todos os amigos e declarou que estava pronto para acompanhá-los. Não façamos esperar o povo, disse ele. Imediatamente desceram a rua. Houve no povo um movimento de curiosidade quando viu aparecer à porta a opa encarnada de um dos irmãos que haviam subido. Logo atrás apareceu outra opa e não tardou para as restantes opas aparecerem também, flanqueando o vistoso imperador. A coroa dourada, apenas o sol lhe bateu de chapa, entrou a despedir faíscas quase inverossímeis. O tenente-coronel olhou a um lado e outro, fez algumas inclinações leves de cabeça a uma ou outra pessoa da multidão e foi ocupar o seu lugar de honra no cortejo. A música rompeu logo uma marcha que foi executada pelo tenente-coronel. A Irmandade e os pastores na direção da igreja. Deixa eu ver aqui, ficou meio estranha a minha entonação. A música rompeu logo uma marcha. Ok. A música rompeu logo uma marcha que foi executada pelo tenente-coronel, a Irmandade e os pastores na direção da igreja. Apenas da igreja avistaram o cortejo, o sineiro, que já estava à espreita,
pôs-se em obra as lições mais complicadas do seu ofício. Quer dizer, então ele tocou, sei lá, de várias maneiras ali. Nem sabia que para mim tocar sino seria tocar sino. Mas se você pensar, né, você tem mais de um sino, o jeito que você vai ter que puxar a corda em intervalos bem acertados para fazer um toque em vez do outro. Aparentemente há uma arte aí, né? Enquanto uma girândola, lembre-se que uma girândola pode ser um suporte para foguetes, né? Que girândola porque gira, ou o que a gente chamaria hoje em dia de bateria de foguetes, né? Vários foguetes colocados um ao lado do outro, né? Enquanto uma girândola, entremeada de alguns foguetes soltos, anunciava às nuvens do céu que o imperador do divino era chegado. Eu acho que girândola aqui está com sentido de bateria. Vê se você concorda comigo. Na igreja houve um rebuliço geral, apenas se anunciou que era chegado o imperador. Um mestre de cerimônias, ativo e desempenado. O que quer dizer desempenado aqui, né? De porte esbelto, airoso, aprumado, elegante. Então o mestre de cerimônia ativo e desempenado ia abrindo alas com grande dificuldade, porque o povo, ansioso por ver a figura do tenente-coronel, aglomerava-se desordenadamente e desfazia a obra do mestre de cerimônia. Afinal, aconteceu o que sempre acontece nessas ocasiões. As alas foram se abrindo por si mesmas, e ainda que com algum custo, o tenente-coronel atravessou a multidão, precedido e acompanhado pela Irmandade, até chegar ao trono que se levantava ao lado do altar-mor. Subiu com firmeza os degraus do trono e sentou-se nele tão orgulhoso como se governasse dali todos os impérios juntos do mundo. Quando Camilo chegou à igreja, já a festa havia começado. Achou um lugar sofrível, ou antes inteiramente bom, porque dali poderia dominar um grande grupo de senhoras, entre as quais descobriu a formosa Isabel. Camilo estava ansioso por falar outra vez a Isabel. O encontro na estrada e a singular perspicácia de que a moça dera prova nessa ocasião não lhe haviam saído da cabeça. A moça pareceu não dar por ele, mas Camilo era tão versado em tratar com o belo sexo que não lhe foi difícil perceber que ela o tinha visto e intencionalmente não voltava os olhos para o lado dele. Essa circunstância, ligada aos incidentes do domingo anterior, fez-lhe nascer no espírito a seguinte pergunta: mas que tem ela contra mim? A festa prosseguiu sem novidade. Camilo não tirava os olhos de sua bela charada, nome que já lhe dava, mas a charada parecia refratária a todo o sentimento de curiosidade. Uma vez, porém, quase no fim, encontraram-se os olhos de ambos. Pede a verdade que se diga que o rapaz surpreendeu a moça a olhar para ele. Cumprimentou-a, foi correspondido, nada mais. Acabada a festa, foi a Irmandade levar o tenente-coronel até a casa. No meio da lufa-lufa aqui não é uma coisa do Harry Potter, no meio da lufa-lufa, que é o corre-corre, né? A azáfama, seria um jeito bem mais formal de falar isso. No meio da lufa-lufa da saída, Camilo, que estava embebido ao olhar a Isabel, ouviu uma voz desconhecida que lhe dizia ao ouvido: veja o que faz. Camilo voltou-se e deu com um homem baixinho e magro, de olhos miúdos e vivos, pobre, mas asseadamente trajado. Encararam-se alguns segundos sem dizer palavra. Camilo não conhecia aquela cara e não se atrevia a pedir a explicação das palavras que ouvira, conquanto ardesse por saber o resto. Há um mistério, continuou o desconhecido. Quer descobri-lo? Houve algum tempo de silêncio. O lugar não é próprio, disse Camilo, mas se tem alguma coisa que me dizer... Não, descubra o senhor mesmo. E dizendo isso, desapareceu no meio do povo o homem baixinho e magro, de olhos vivos e miúdos.
Camilo acotovelou umas 10 ou 12 pessoas, pisou uns 15 ou 20 calos, pediu outras tantas vezes perdão da sua imprudência, até que se achou na rua, sem ver nada que se parecesse com o desconhecido. Um romance, disse ele. Estou em pleno romance. Romance, é claro, no sentido literário da coisa, né? Nisto, saíram da igreja Isabel, Dona Gertrudes e o Dr. Matos. Camilo aproximou-se do grupo e cumprimentou-os. Matos deu o braço a Dona Gertrudes. Camilo ofereceu timidamente o seu a Isabel. A moça hesitou, mas não era possível recusar. Passou o braço no do jovem médico e o grupo dirigiu-se para a casa onde o tenente-coronel já estava e mais algumas pessoas importantes da localidade. No meio do povo havia um homem que também se dirigia para a casa do coronel e que não tirava os olhos de Camila e de Isabel. De Camilo e de Isabel. Esse homem mordia o lábio até fazer sangue. Será preciso dizer que era Leandro Soares?